Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o tema riscos e gestão. O que é risco? Vamos começar aqui definindo então o que é risco. Risco é um produto, uma multiplicação da probabilidade de ocorrência de um evento pela severidade do dano causado por essa ocorrência. Então, a gente pode ir já olhando para o conceito de risco, deduzir duas coisas importantes. A primeira delas é que o risco só é zero se algum dos componentes ou 1 ou 2 for zero. Então, para ter risco zero, ou a minha probabilidade é zero, ou a minha severidade do dano é zero. E a segunda coisa, por ser um produto, essas parcelas são chamadas escalonadas. O que facilita muito o entendimento, porque se eu aumento em 20%, por exemplo, a severidade do dano, eu naturalmente aumento 20% o meu risco. E se eu reduzo 10% a probabilidade de ocorrência, eu tenho isso automaticamente escalonado no meu risco. Vamos então colocar em perspectiva essas duas componentes aqui, a probabilidade de ocorrência e a severidade do dano. A gente faz isso plotando isso num gráfico, né? Então, se eu posso colocar aqui, eu escolho uma para colocar aqui na ordenada e uma outra para colocar aqui na minha abscissa, no meu eixo X. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui severidade do dano. E vou colocar lá a probabilidade de ocorrência. Probabilidade e severidade do dano. Posso até tentar conceitualmente aqui dividir em baixo, médio e alto. Vou dividir em 3 partes aqui, sem entrar em detalhes de valor. Então, aqui seria baixo, médio e alto. Baixa severidade, média, alta. E posso fazer a mesma coisa aqui com a probabilidade de ocorrência. Então eu vou ter 9 regiões aqui no meu gráfico, né? E toda curva, se eu pegar aqui uma curva tipo x vezes y igual a constante, essas curvas são chamadas aqui curvas de nível, são as curvas de risco, né? Porque o risco é exatamente o produto das duas coisas. Então, quanto maior o meu risco, eu vou tendo curvas diferentes. Isso significa que eu vou ter uma curva aqui de risco alto, vou ter curvas semelhantes desse mesmo jeitão aqui, né? De riscos mais médios. Vou tendo as curvas até um risco mais baixo. Essas curvas vão ficando até mais achatadas aqui. Até um risco mais baixo. Então, as curvas de nível de risco. Um risco mais alto, em que o produto de probabilidade e severidade é maior. E aqui um risco mais baixo,
onde o produto de probabilidade e severidade é menor. Então, eu escolhi um exemplo para a gente fazer uma análise aqui, não uma análise numérica, mas uma análise conceitual, mais qualitativa, de um assunto que está muito em voga hoje em dia, que é a Covid-19. Né? Tem uma das grandes consultorias aí do mundo, colocou nesse formato, não fazendo uma análise de risco, mas colocando nesse formato, e a gente vai aproveitar. Por exemplo, se a gente pegar severidade aqui como letalidade, índice de letalidade, quanto uma vez você contraindo determinada doença, qual é a probabilidade de você morrer. Pode ser uma interpretação de severidade. E aqui, probabilidade é a velocidade de espalhamento daquele vírus. Né? Pode ser, por exemplo, também aqui a capacidade do vírus se reproduzir. Então, a probabilidade vai aumentando se você tiver um vírus capaz de se reproduzir mais. Se a gente colocar isso na cabeça, severidade e probabilidade como sendo essas interpretações, a gente tem aqui, por exemplo, nessa posição aqui, a gente tem o ebola. Então aqui é o ebola. Para se ter uma ideia, então o ebola ele tem altíssima severidade, o índice, a letalidade dele é muito alta, entretanto o espalhamento dele é menor, ele não se espalha tanto. Nesse sentido aqui a gente tem outro ponto interessante aqui, que seria lá em cima, seria a poliomielite. A poliomielite é um risco altíssimo, mas isso aqui é num cenário em que você não tem, seria um cenário natural, você não tem nenhuma mitigação ainda, não tem uma vacina, você não tem uma política pública estruturada. Seria se o vírus entrasse numa comunidade ao natural. Né? Ao natural, a polio tem um espalhamento altíssimo, né? A probabilidade é altíssima aqui, e a severidade também é muito alta. Então, em não havendo tratamento, ela estaria aqui nesse quadrante. A gente pode pegar, por exemplo, aqui estaria a Zika. Zika tem uma severidade pequena, entretanto, e uma probabilidade também um pouquinho mais baixa. Né? Aqui estaria a Zika. Aqui um pouquinho para baixo estariam as gripes, né? Influenza A, influenza B. Vamos botar aqui gripe comum. Aqui é a gripe comum. Estaria por aqui. Severidade mais baixa, probabilidade mais baixa. Para a gente comparar, nesse ponto aqui do gráfico, estaria, por exemplo, a gripe espanhola. Gripe espanhola. Você vai ver que severidade maior, entretanto o espalhamento não é tão grande. E os estudos atualmente situam a Covid-19 mais ou menos aqui. Covid-19 estaria a doença, né? Covid-19 estaria por aí. Aí você vai dizer, mas em termos de curva de risco, ela teria, digamos aí, comparativamente aí, uma curva de risco parecida com a gripe espanhola. Né? Alguns pesquisadores têm até feito essa comparação. Aqui a gente não vai entrar nesse mérito porque não é o assunto. Né? Aqui a gente, em termos de risco, seria, mas não sei exatamente qual a implicação disso se a gente não tem uma comunidade para a gente testar, né? A gente está em épocas diferentes, então isso é importante. Isso aqui é início do século XX, isso aqui é já século XXI, é uma conscientização maior. Então a gente vai falar aqui sobre as mitigações, para a gente ter uma ideia, né? Se a gente tiver um remédio, por exemplo, para a Covid-19, ele vai diminuir a severidade do dano. Você continua tendo a mesma probabilidade de pegar, mas uma vez você pegando esse remédio,
vai diminuir a severidade do dano. Isso é um tipo de medida mitigatória. Se você tiver políticas de isolamento social, políticas de higiene, políticas de conscientização, por exemplo, eu estou agindo na probabilidade de ocorrência, não na severidade. Uma vez que você pega a severidade, isso aqui não influencia na severidade, mas influencia na probabilidade. Então eu estou jogando, estou diminuindo o risco aqui pela diminuição da probabilidade. Ali eu estou diminuindo o risco pela diminuição da severidade. Se eu tiver uma vacina, ela vai fazer os dois trabalhos. Aí depende da vacina, do tipo. Mas a vacina, ela vai diminuir a probabilidade de espalhamento e também a pessoa vacinada pegando a severidade do dano também pode diminuir. Isso aqui é uma visão geral. Obviamente, a gente não sabe qual o tipo de mitigação vai acontecer. Mas para a gente ter uma ideia dos tipos possíveis de mitigação de risco, isso daqui dá uma visão geral, né? Então, quando a gente fala em gestão de riscos, a gente está falando de várias coisas, né? É gerir essa figura geral aqui, essas curvas, essas comparações. Como é que a gente faz gestão de riscos, né? A gente tem que mapear os riscos, mapeie os riscos, exatamente isso que a gente fez, vamos mapear os riscos. Segunda coisa a gente tem que definir aonde a gente quer chegar, né? Defina níveis de risco aceitáveis. E aqui, sendo bastante pragmático, né? Lembra que risco zero só se tiver um componente zero. Por exemplo, se o vírus não existir mais, a probabilidade de pegar é zero, o risco é zero. Ou então, se eu tiver um remédio que eu garanto que 100% das pessoas ficarão curadas uma vez detectada a Covid ou qualquer outra doença. Aí a severidade é zero, em termos de letalidade, e aí o risco vai ser zero. Se eu não zerar nenhum dos componentes, eu não vou ter risco zero. Então, níveis aceitáveis, às vezes, metas intermediárias. Realistas. Depois que eu definir os níveis aceitáveis, eu vou mitigar os riscos. Vou fazer isso aqui. Quais são as medidas que eu diminuo probabilidade, quais são as medidas que eu diminuo severidade e quais são as medidas que eu consigo diminuir os dois ao mesmo tempo. Depois que eu mitiguei os riscos, eu vou reavaliar. Depois que eu reavaliei, aí eu vou fazer um outro mapa de riscos, né? Esses pontos se deslocam aqui à medida em que eu estou colocando um cenário já considerando as mitigações, e eu posso ter ainda riscos inaceitáveis, né? Então, para os inaceitáveis, eu já fiz o que eu podia para mitigar. Eu ainda tenho risco inaceitável, eu tenho que mudar o meu processo. Eu tenho uma mudança legal, uma cooperação entre países, alguma coisa diferente eu preciso fazer para poder mudar o meu cenário, que não seja simplesmente mitigar um risco que existe. Eu tenho que mudar a minha forma de ver, alterando o grande cenário. Isso que a gente fala de mude o seu processo, né? Que é a definição. Muito bem, né? E o gestor? Como é que o gestor, quando ele se depara com a questão dos riscos, ele precisa agir, né? Então vou colocar aqui a figura do gestor. O gestor, primeira coisa do gestor é o seguinte: quando ele está tratando com risco,
fundamente-se em dados. Quando a gente faz análise de risco, não há espaço para achismo, existe espaço para dados. Segunda regra de ouro aqui: não ignore os riscos. O risco está lá, mapeie o risco. Ah, mas eu não gosto do risco. Ah, tudo bem, ninguém gosta. Mas você, como gestor, precisa ter eles mapeados. O pior risco é o oculto. Comunique eficazmente, para que a gente tenha uma comunicação límpida e que as pessoas estejam envolvidas. Então, esse é o último passo. Envolva as pessoas, todas as partes interessadas nas mitigações. Mitigações tem que ser uma construção conjunta, porque se a pessoa não se envolve, a equipe não se envolve nas mitigações dos riscos, ela não se compromete com o resultado daquele processo. Então aqui a gente está falando no gestor, nós estamos falando de transparência, estamos falando de ação. Ação, o gestor tem que agir, não pode ter o princípio aqui da não ação, e estamos falando de cooperação. A ideia, então, de hoje foi dar uma visão geral sobre risco, né? O que é risco, dar um exemplo que está aí em voga, que é o exemplo das doenças e principalmente da Covid-19, para falar sobre o que é mitigação de severidade, mitigação de probabilidade, mitigação conjunta, falar sobre a gestão de riscos, né, o que é o processo de gestão de riscos e qual é o papel do gestor frente aos riscos. Muito obrigado.